E aí, gente, eu estou de volta aqui com uma série que eu comecei lá em dezembro, que eu tava fazendo uma vez por semana indicações de filmes e séries, e agora vai ser uma vez por mês. Um domingo por mês eu vou vir aqui e indicar filmes, séries, documentários, enfim, coisas que eu acho interessante que pode ajudar aí no estudo de inglês de vocês. E hoje eu vou indicar alternativas a Friends. Então, se você já assistia Friends e agora quer algumas outras alternativas, esse vídeo aqui é pra você. Então, se você é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Karina Estrela, aqui eu falo de inglês, música, filmes, séries, enfim, várias coisas, várias alternativas pra te ajudar a aprender inglês de uma forma diferente. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. 10 entre 10 professores de inglês indicam estudar assistindo Friends. Por quê? Porque Friends é uma série fácil de entender, a história não é muito complexa e ela é curtinha, então é muito fácil de colocar aí na sua rotina, você consegue assistir pelo menos uns 2 episódios por semana. Então é fácil de manter a regularidade do estudo. Só que Friends acabou de sair do catálogo da Netflix e não está em nenhum streaming aqui no Brasil. O que eu li na internet é que Friends está indo para o catálogo da HBO Max, que é um outro streaming que ainda não foi lançado nem nos Estados Unidos. Parece que vai ser lançado no primeiro semestre nos Estados Unidos e em algum momento do ano aqui no Brasil. E outra, é um outro streaming pra gente pagar, enfim. Então tem muita coisa na Netflix e na Amazon Prime. Então as indicações que eu vou dar aqui hoje estão na Netflix ou na Amazon Prime e preenchem os mesmos requisitos ali. São curtinhas, são fáceis de entender e fáceis de colocar na rotina. Isso é muito importante. A primeira é Brooklyn Nine-Nine. Essa é uma série de comédia, mas é uma série policial também. Ela se passa dentro do escritório do Distrito 99 do Brooklyn e 80% da série, pelo menos, se passa dentro do escritório e fala da relação entre eles. A gente vai ver ali alguma investigação, mas a série é basicamente sobre a relação, o relacionamento ali entre essas pessoas. É uma série muito engraçada mesmo e, além disso, ela tem muita representatividade. Eu acho uma das séries mais atuais nesse sentido, porque mostra pessoas que... personagens que não estariam nesse tipo de série em outras épocas. Algumas, inclusive, que não estavam no Friends e que estão representadas aí no Brooklyn Nine-Nine. Eu super recomendo, eu maratonei, então é uma série que é muito fácil de assistir. A segunda é The Good Place. The Good Place, que significa o lugar bom. Por que se chama The Good Place? Essa é a história da Eleanor, que morre, e aí depois que ela morre, ela vai pro lugar bom, The Good Place. Só que ela não era uma pessoa muito legal aqui na Terra, e aí ela começa a achar que ela não tá no lugar certo. E aí várias coisas começam a acontecer com ela e com as outras pessoas que moram no lugar bom. É uma série que demorou um pouquinho pra eu gostar. O comecinho ali, o primeiro e o segundo episódio, ele tá mostrando personagens, o que acontece, o que é esse lugar, pra depois começar de fato a história. Mas eu recomendo muito porque ela preenche aquelas categorias, é uma série fácil de entender e de acompanhar. E depois no final você descobre que tem ali uma mensagem interessante. Depois da segunda temporada, terceira temporada, você começa a perceber que é uma série mais interessante do que ela se mostrou lá no começo. Eles tiveram um pouco de dificuldade de fazer o começo muito interessante, mas ela vai ficando interessante conforme você vai assistindo. E é realmente fácil de entender, então super recomendo The Good Place. A terceira é The Ranch, que traduzindo significa O Rancho. E é bem isso mesmo. The Ranch conta a história de um jogador de futebol americano fracassado, carreira não deu muito certo, ele volta para o rancho da família para ajudar o pai e o irmão a tocar o negócio. E essa é uma série que fala muito do relacionamento entre eles. É uma série muito sobre relacionamento entre pai e filhos. Então é um pouquinho diferente, mas de novo entra naquelas categorias ali que fala de assuntos mais do dia a dia. É uma série curtinha, de comédia, é muito interessante, tem um elenco muito bom e tem uma coisa
importante aí, porque ela é uma série americana, mas o sotaque não é aquele sotaque de Nova York. A série se passa no Colorado, então tem um sotaque e um vocabulário um pouquinho diferente ali. Então, se você já tá confortável com o sotaque americano, assiste The Ranch, que vai dar ali uma chacoalhada, você vai aprender umas coisinhas diferentes. A quarta é Santa Clarita Diet. Essa é uma das minhas favoritas. Infelizmente a Netflix já cancelou Santa Clarita Diet, mas você tem 3 temporadas para assistir lá. E essa é uma série de humor muito ácido. Se você não gosta de humor ácido, escolhe uma outra. Mas se você gosta, você vai adorar, você vai ficar triste que ela já foi cancelada, porque eu fiquei. Santa Clarita Diet conta a história de uma família que a mãe inclusive é a Drew Barrymore, ela come uma coisa que não faz muito bem pra ela e depois dela se sentir mal, ela começa a sofrer, digamos assim, algumas transformações e começa a se comportar de uma forma diferente. E aí muitas coisas acontecem depois disso. É uma série muito divertida, então se você gosta de um humor mais ácido, essa é a sua. A próxima é uma série que eu acho genial. Eu fiquei pensando, quando eu assisti, eu fiquei pensando como que ninguém pensou nisso antes, em fazer uma série com esse tema. É Grace and Frankie. Grace and Frankie são 2 mulheres que estão na terceira idade e que vão ter que encarar esse período cheio de desafios com desafios extras. Depois as 2 se separam dos seus respectivos maridos e elas vão morar junto. E muitas coisas acontecem. Existem muitas coisas já acontecem no primeiro episódio. Essa daqui é uma daquelas que já te prende desde o primeiro. Então eu não vou contar muitas coisas, tá? Mas é uma série que fala de muitos temas importantes e principalmente de como é a vida de pessoas na terceira idade. Tem um elenco sensacional. E vale muito a pena. É uma série muito inteligente e muito engraçada também. A próxima é uma série mais famosa, é Two and a Half Men. Two and a Half Men, em português, é 2 homens e meio. E é isso aí. É a história de 2 homens cuidando de uma criança, de um menino. É a história dos irmãos Harper, que eles moram juntos e eles cuidam do filho de um deles, que é um menino que é pequenininho. Ele começa a série bem novinho e aí depois de 12 temporadas ele já é adolescente, já acontece um monte de coisa com ele. Mas essa série ela conta a história, os desafios que eles têm pra cuidar desse menino e fala também do relacionamento entre eles, com a mãe e com as mulheres que aparecem ali, porque são muitas mulheres que aparecem na vida deles. E é uma série que é um esculacho total, mas ela é muito engraçada também e bem interessante pra assistir. É fácil de acompanhar. Como eu disse, tem 12 temporadas, você vai conseguir estudar bastante com Two and a Half Men. E a última é Will and Grace. Will and Grace são 2 amigos que eles vivem ali, eles são vizinhos também, e a série conta muito sobre o relacionamento entre eles, o relacionamento que eles têm com outras pessoas, não só amorosos, mas o relacionamento que eles têm com outros amigos, pessoas que trabalham com eles. É uma série muito divertida, com personagens divertidos também. Na época que ela foi lançada, ela foi um pouco criticada com a forma que mostrava o estereótipo do gay. Mas se a gente for pensar, a gente tem que pensar que é uma série um pouco mais antiga. Se fosse hoje, talvez eles mostrassem de uma forma diferente, talvez mostrasse da forma que Brooklyn Nine-Nine mostra. Mas é uma série interessante, engraçada, muito leve, sabe? Não tem um tema muito pesado, então aquele dia que você só tá afim ali de assistir uma série pra se divertir e acaba praticando um pouco do inglês, essa é uma série boa. A série se passa em Nova York, então acaba sendo um inglês um pouquinho mais fácil pra gente entender. Existem muitas outras séries que você pode usar para praticar o inglês, mas nessa lista aqui, além de serem séries que eu já assisti, eu escolhi séries que não tem uma história muito difícil, muito complexa, que você consiga focar na história das pessoas, das personagens ali e que consiga entender o máximo possível, porque o que elas têm em comum, quanto mais você acompanha a história dessas pessoas, mais você vai entender
o que acontece com elas, vai entender o sotaque, vai entender a forma que eles falam. Então, você só tem a acrescentar, você vai aprender algum vocabulário novo ali, mas o seu listening com certeza vai melhorar muito se você acompanhar uma dessas séries. Então essas são as séries sugeridas do mês. Se você já assistiu alguma delas, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se você tiver alguma sugestão de tema aqui para esses vídeos, coloca aqui também para mim, que mês que vem tem mais vídeo com sugestões de filmes e séries. Até lá!